Bom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor, Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Uma fé baseada em formas. Será que existe isso? Fé baseada em formas. Será que nós estamos preparados para ouvir o que Deus quer falar hoje para nós? Será que nós queremos saber o que Deus tem para nós? Sim, eu quero saber o que Deus tem para nós. Eu creio que todos que vão estar comigo aqui, Shalom, Shalom, pastora Maria Judite, Shalom, Shalom, irmã Luzia, Deus abençoe, vai convidando, Shalom, Shalom, apóstolo Fábio, Deus abençoe, filhão, guerreiro, minha filha, diaconisa A1, Ana Becorra, Deus abençoe, vai ficando aí, vai convidando o pessoal para a live, Shalom, Shalom, povo do avivamento. Será que nós estamos preparados? Shalom, Shalom, guerreiro, Deus abençoe, rico e abundantemente. Todos vocês, uma fé baseada em formas. Será que isso existe? Será que pessoas têm passado por isso? É por isso que se desviam? E como nós devemos lidar com isso? Sabe, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu quero acrescentar a você que nós precisamos fazer como 2 Coríntios 5,7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Não é o quanto você possa ver do Evangelho, é o que você vive do Evangelho. É o quanto você se mergulha para viver do Evangelho. Hoje e eu vou falar sobre isso também, hoje eu vou realmente rasgar o verbo aqui e falar coisas que nós precisamos saber para ter uma fé constituída no Evangelho. Uma fé não por vistas, mas uma fé pelo aquilo que eu creio, pelo aquilo que é divino, pelo aquilo que é palpável. Não palpável tocar coisas de nós, mas palpável em minha vida. Por isso que nós precisamos ter experiências de poder em nossa vida. Quando nós temos experiências de poder em nossa vida, nós trazemos um alinhamento espiritual para nossas vidas. Não porque o pastor pregou, o apóstolo pregou, ministrou, não, mas é porque eu busco ao Espírito Santo e, sendo conduzido pelo Espírito Santo, eu tenho reações espirituais sobrenaturais. E isso consolida a minha fé, não em formas. Não é o tamanho da igreja, não é o banheiro da igreja, não é quão bonita é a igreja, não é quantos membros tem a igreja, não é isso, isso aí é forma. A fé, ela é constituída naquilo que eu creio. E é isso que nós precisamos ter em vista. Crer que o Senhor está realizando coisas que nós não vimos e não ouvimos ainda. Porque existem sonhos que vão ser realizados pelo Senhor na nossa vida, em nossa caminhada. Deus nos prepara, nos capacita e nos lança para viver o propósito. Nos prepara, nos capacita e nos lança para viver o propósito. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que fala. E se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Então a minha fé tem que estar naquilo que Ele diz, não naquilo que disseram para mim. Ah, o profeta foi em tal lugar, o profeta levantou a mão e disse isso até agora não aconteceu, eu vou deixar Deus. Não, cara, é mentira Deus, não. Deus é verdadeiro. E Ele tem um tempo para todas as coisas para acontecer. Porque andamos por fé e não por vista. Quando andamos pelo aquilo que cremos, nós somos consolidados em fé. A fé é um firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu creio. E é assim que tem que reagir a fé de um verdadeiro cristão. Não pelo momento que ele está vivendo. Eu vou contar algo aqui para vocês. Eu vou trazer à luz aqui. Isso vai ficar gravado, tá? Então, você pode reportar a quem você quiser, não tem problema, porque eu me garanto naquilo que eu falo, dentro daquilo que o Espírito Santo me conduz. Essa semana, por que eu vou ministrar sobre isso?
uma fé baseada em formas. Essa semana repercutiu aí pelas redes sociais, né? Foi divulgado pelas redes sociais um pastor ou ex-pastor, eu acho que quem recebe o azeite de pastoreio foi porque Deus permitiu, foi Deus que escolhe. E não é um homem, mesmo que o homem seja impulsionado a abençoar alguém por causa de alguma coisa, mas Deus permite. Então, esse pastor, ele foi num podcast e ele disse que, pô, cara, eu já nasci perdendo de 1-0. Aí eu aceito Jesus como meu Salvador, tudo que dá ruim é porque eu estou pecando. Tudo que acontece de ruim é porque eu estou errado. Ele está me julgando, ele está me testando. E tudo que acontece de bom eu tenho que dar crédito a ele. E aí todo mundo está aplaudindo, outros não estão aplaudindo, sendo que nós aceitamos Jesus, né, para que nós sejamos salvos. Porque ele é a salvação, né, que se fez carne, habitou no meio de nós, se entregou por mim. E aí ele prossegue dizendo, mas eu não pedi para ele morrer por mim. Nós não pedimos para ele morrer. Mas isso é uma fé baseada em formas, sabe? Uma fé no formato de um sistema. Eu não sei a linha que esse pastor seguia, né, ou aonde ele aprendeu, qual foi a doutrina que ele viveu, entende isso? Mas eu creio por aquilo que ele fala nesse podcast, que foi, não vi a entrevista toda, mas um corte que ficou sendo divulgado, difundido aí na internet, até para as pessoas criticarem mais os cristãos, né? E que essa é uma fé com forma, ou seja, ele acreditou numa forma do evangelho que foi criada e por algum momento na sua vida aquilo que ele aprendeu não deu certo, eu não sei qual era a vida dele, não sei o que acontece, creio que ele era um adorador, né? Que ele era um músico e hoje ele é um músico, mas não deu certo e ele renegou, ou seja, não, eu não vou aceitar Jesus porque eu não pedi para ele morrer por mim, tudo que der errado na minha vida ele está me julgando, eu estou pecando, ou tudo que dá certo na minha vida eu tenho que dar crédito a ele. Bom, não é bem assim, porque andamos por fé e não por vista. Não é uma doutrina que vai trazer Jesus para a tua vida, mas uma experiência. Isso me mostra que essa pessoa ou pessoas assim nunca tiveram experiências com Jesus. Nunca tiveram experiências sobrenaturais. Porque quem tem uma experiência sobrenatural, shalom, shalom, todos que vão chegando, vão ficando, vão compartilhando, vão comentando, vão chamando seus grupos. Todas as pessoas que têm uma experiência sobrenatural em Deus, através do Filho, o Mashiach, o enviado, mudam a sua forma de pensar, mudam a sua forma de agir, são transformados de dentro para fora. Uma fé em forma, baseada em forma, transmuta a pessoa de fora para dentro, ou seja, ela muda o seu vestuário, ela muda a forma de falar, porque ela foi ensinada a isso. Isso é forma. Agora, quando uma pessoa tem experiência, ela nunca diria o que esse pastor disse. Ela nunca se expressaria a Jesus Cristo dessa forma. Porque isso mostra uma pessoa que não tem experiências e não buscou experiências com o sobrenatural. Quando uma pessoa tem experiências com o sobrenatural, ela é transformada. Não por aquilo que ela vê, mas por aquilo que ela sente. Não por aquilo que ela olha, mas por aquilo que ela vivencia. Isso é uma fé sobrenatural, não uma fé em formas. Uma fé em formas é quando você aceita a Jesus por causa do marido ou por causa da esposa, ou você vai para a igreja por causa dos pais. Você chega naquele lugar e você é criado naquele lugar. Eu tenho um filho que foi criado no Evangelho.
Mas em todo momento eu e minha esposa clamamos ao Senhor que Ele tenha uma experiência sobrenatural de transformação, para que Ele tenha uma fé palpável no sobrenatural, em Jesus, que Jesus se apresente para ele como se apresentou para mim. E eu vou contar para vocês aqui como Jesus se apresentou para mim. Jesus se apresenta para mim não em formas, não uma forma de uma doutrina, de uma religião. Jesus se apresenta para mim no meu trabalho, na minha empresa, quando eu estava já a ponto de fechar todas as minhas empresas. Ele usa uma pessoa para que eu fosse no escritório dessa pessoa e lá essa pessoa falasse comigo, shalom, shalom Maria, Deus abençoe, e essa pessoa entregasse da parte de Jesus aquilo que eu estava vivendo. E naquele momento, aquele exato momento, eu parei de beber, parei de me prostituir e viver, e comecei uma trajetória de crescimento sobrenatural, mas eu sabia que eu tinha sido impactado. Onde eu busquei Jesus? Aonde eu sabia, pela minha mãe, pelos meus parentes, alguns evangélicos, que eu sabia que eu podia encontrar Jesus lá. Então eu fui para a igreja, mas eu tive primeiro um encontro com Jesus. Pessoas que vão para a igreja e são convencidas, elas não são convertidas. Elas se baseiam em formas, não em uma fé sobrenatural. Ela se baseia naquilo que o pastor diz, ou que a liturgia da igreja diz, ela se veste de acordo com aquilo, ela tem até uma forma de um menino, de uma criança que está se desenvolvendo, e ela vai naquele lugar e ela começa a crescer naquele lugar, ela começa a falar como todos aqueles que estão ali, a paz do Senhor, graça e paz, Jesus, a paz de Deus, shalom, shalom, ela se molda aquilo que está em volta dela. Então ela cresce naquilo. E ela vai se consumindo, se alimentando dia após dia, culto após culto, daquilo que é transmitido naquele lugar. Então essa fé se torna uma fé em forma, uma fé litúrgica. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Mas nós cristãos, se temos uma fé litúrgica, somos um prato cheio para Satanás roubar o pouco que tem. Por isso que Jesus falou, aquele que tem pouco, até o pouco que tem é tirado, e aquele que tem muito será acrescentado. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Aquele que tem pouco, fé, formas, aqui o pouco que tem, o inimigo é fácil de roubar. Mas aquele que tem muito, experiências, pode estar onde estiver, pode estar no meio da empresa que estiver, no trabalho que estiver, no meio, no ambiente que estiver, sentado aos escarnecedores, que a fé dela é fundada no sobrenatural. Ela teve um encontro com Jesus, ela teve um batismo com o Espírito Santo. Agora, quando uma pessoa tem a fé como esse pastor que viralizou, que é um músico, hoje eu falei aqui numa reunião, eu falei que a adoração em muitos lugares está contaminada, porque são músicos que muitos não tiveram uma experiência espiritual, sobrenatural. Tem muitos que não foram nem batizados com o Espírito Santo, mas porque são músicos, são colocados no altar. Não tem santidade, não tem busca, não tem reverência. Tocam para Deus e tocam para Mamon. Tocam no mundo e tocam na igreja. Tocam a noite toda, de sexta para sábado, nas boates. E no domingo, no sábado, estão na igreja tocando, querido. A adoração está contaminada. Entende isso ou não? São fé baseada em formas. Eu preciso ter músicos, experientes, adoradores experientes, para trazer um som maravilhoso para todos aqueles que assistirem, que estiverem no culto, para ter uma frequência poderosa, para ter uma frequência alinhada, mas todos estão na carne, não estão no espírito, não tem vida fundamentada em base de fé sobrenatural. A fé de um cristão
sobrenaturalmente, um cara que teve experiência com o Espírito Santo, o cara que foi arrebatado, uma irmã que foi arrebatada, que fala do mistério, que viu o céu se abrir sobre ele, sobre ela, que viu Jesus. Essa pessoa não vive em outro lugar mais, cara. E de contrapartida a esse pastor que eu citei no começo, que falou tanta baboseira e foi difundido por todas as redes sociais e todas as plataformas, ridículo isso. Em contrapartida, uma cantora do mundo, guarde isso, uma cantora do mundo, na mesma semana que um homem que foi criado numa fé baseada em formas, falou esse monte de baboseira, porque teve uma fé baseada no sistema religioso, aonde foi criado pelos seus pais. Não sei da vida dele, mas eu creio que ele mesmo diz que foi muito tempo cristão. Por um outro lado, uma mulher, cantora do mundo, filha de uma cantora famosíssima no Brasil, recebeu um vídeo, um CD, um DVD, um pendrive, não sei, de um evangelista brasileiro que é criticado em todos os lugares pelo jeito que ele ministra, sentadinho no banco, fala pausado, tem uma frequência, um som por trás e tal. Ela foi ouvir, recebeu esse presente de um amigo que segue esse evangelista, começou a ouvir esse evangelista de dia e de noite, chegava no carro, ia fazer uma viagem longa, botava o evangelista para falar, começava a seguiu nas redes sociais do evangelista, começou a seguir. Até que um dia no carro, ela fazendo uma viagem longa, a presença de Jesus entrou no carro dela. Ela foi arrebatada, ela diz que ela foi arrebatada por Jesus. E a partir desse momento, ela começou a ter uma fé sobrenatural. E ela hoje diz que é uma serva de Jesus, ou seja, uma filha do Senhor Jesus. Ele salvou-a, ela sentiu, ela foi arrebatada, ela sentiu o carro dela tomado pela glória e Jesus entrou no carro dela. Está aí, querido, para quem quer ver. Então, a fé baseada em formas faz você rejeitar em algum momento da tua vida, primeiro, a igreja, segundo, Jesus, terceiro, desigrejar e quarto, se desviar. Ponto. Jesus não obriga a gente a aceitar ele pelo sacrifício que ele fez. Jesus quer te dar uma experiência com ele. Jesus quer se mostrar para ele, para você. Jesus quer vir aonde você está, ele quer ir aonde você está, basta você. Eis que estou à porta e bato. Aquele que quer ter uma experiência comigo, abre a porta. Qual é essa porta que você deve abrir? Teu coração, tua vontade, querer ter essa experiência com ele. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E eu quero ter essa experiência com ele, eu quero deixar uma fé em formas, que não vai me acrescentar em nada, que não vai me fazer crescer em nada, mas eu quero ter uma experiência, eu quero abrir a porta do meu coração, olhar para Jesus e falar: Jesus, entra, faz morada em mim, eu não quero apenas uma visitação, eu quero ter a tua presença. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Então, aí é difundido, ex-pastor rejeita Jesus, ex-pastor, e o pior de tudo, um monte de cristão começa a olhar para aquilo e achar que aquilo que aquele homem está falando é uma verdade. Porque, bom, se eu sou julgado, é porque eu estou pecando. Se está tudo dando errado na minha vida, é porque ele está me exortando, porque ele está me julgando, porque eu pequei. Se eu beijo a minha namorada, é porque eu estou errado. Se eu transo com a minha namorada, eu estou errado. Querido, preste atenção. Jesus não veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância.
Ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus não veio criar uma religião, uma forma de fé. Não, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aquele que aceitar Ele como seu Salvador não aceita por obrigação. Nenhum homem e mulher na face da terra, fora de religião, fora de Jesus, precisa ter disciplina na vida para crescer. Todos. Mas para ter Jesus, você precisa apenas querer e acreditar que Ele existiu, que Ele era, que Ele é, que Ele sempre será. Ele não morreu por você para que você seja obrigado a servir a Ele. Não. Ele morreu para permitir que nós tenhamos acesso à salvação nele. Entenderam isso ou não? Ele quer aqueles que o querem, mas ele não obriga. A religião obriga, a religião manda, a religião gera forma, liturgia. Como uma empresa gera liturgia, qualquer tipo de religião tem a sua liturgia. Não é de qualquer jeito. Vocês entendem isso ou não? Então esse homem, que se disse pastor, inclusive viveu por muito tempo daquilo que os cristãos davam para ele como like, como seguida, como testemunho, como engajamento, por muito tempo. Ele vai agora e diz isso. Bom, se eu erro, é porque ele está me julgando. Se eu vivo algo bom, é porque ele está me dando. Eu tenho que dar o mérito a ele. Tudo é ele. E ele fala e todo mundo bate palma, querido. Mas 2 Coríntios 5, 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Isso é uma fé baseada em formas. Se você tem uma fé baseada em formas, se você tem uma fé naquilo que você vê, está errado. Você tem que sentir que você é um ser humano numa experiência natural, mas você nasceu para viver uma experiência sobrenatural. Não é uma palavra de impacto, é verdade. Você não é um ser natural vivendo uma experiência sobrenatural. Você é um ser sobrenatural vivendo uma experiência natural. Um ser sobrenatural vivendo uma experiência natural. E por um outro lado, como já citei, vou repetir, uma mulher cantora do mundo, vivia o mundo, começou a assistir, ouvir a palavra, dita por um evangelista, falada por um evangelista, começou a ouvir, abriu o seu coração, abriu o coração, sair da forma, sair da religião, sair da igreja. A igreja não te salva, quem te salva é Jesus Cristo. Ele se entregou a tua vida não para você ser obrigado a receber Ele como seu Salvador. Não, querido, você pode receber até o boneco do Pinóquio como seu Salvador, depende de você, você que quer, aí é você. Mas Ele morreu para que você tenha direito nele da salvação. E acreditar na salvação é acreditar nele. Quando Jesus ressuscitou, Tomé não acreditou no testemunho dos discípulos. Ele só aceitou a ressurreição quando viu e tocou as feridas de Cristo. Pessoas que rejeitam Jesus, vai ter um momento que nós vamos ver lá na frente, esse tipo de pessoa que tem uma fé baseada em formas, sendo visitado por Jesus, sendo tocado profundamente por Jesus e vir mais uma vez para as redes sociais, se arrepender daquilo que abriu a boca para falar, baboseira. Aí uma moça do mundo, cantora do mundo, filha de uma cantora grande do mundo, assistiu dentro do carro
um evangelista pregar, ouviu e ouviu e ouviu e ouviu e ouviu e ouviu, até que Jesus veio no carro dela e arrebatou ela, e ela se converteu dentro do carro com a presença de Jesus. Qual é o teu tipo de fé? É uma fé que precisa ter forma? Ou uma fé que foi consumida espiritualmente, sobrenaturalmente, onde você teve uma experiência com Jesus sobrenatural, onde você não tem mais como falar assim, cara, isso é verdade, Jesus existe, ele é, era e sempre será. Eu criei uma apostila aqui, eu quero ler um texto que eu escrevi para você. Muitos cristãos vivem baseando sua fé no que vem. Se tem dinheiro na conta, se sente arrepiados na igreja ou se recebem profecia. Mas o que acontece quando essas coisas não estão presentes? Quando não há profecia e quando não há dinheiro na conta? Hein? Sua fé está baseada em quê? Em forma? Quando não há profecia para você, quando Deus se cala para você como se calou para Jó, quando tirou tudo, permitiu que o inimigo tocasse em tudo para Jó, porque você vê que Deus permitiu, entendeu? Que tocasse Jó. Deus estava julgando Jó? Não, Deus estava sabendo quem Jó era. E queria mostrar para o inferno que existem homens e mulheres dele, que mesmo que no inferno tente de qualquer forma, eles não vão se desviar. É Deus acreditando na humanidade, Deus acreditando na criação. Não é Deus julgando ninguém não, querido. No mundo lá fora, quando antes de Jesus, antes de você aceitar Jesus, da forma que você aceitou, isso aí depende de você querer ter uma experiência com Ele. Mas no mundo você era uma marionete do mundo. Todo mundo bebia, você bebia. Todo mundo cheirava, você cheirava. Todo mundo fumava, você fumava. Todo mundo se prostituía, você se prostituía. Sodoma e Gomorra, você vivia no embalo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é verdade? Mas em Jesus, você tem que buscar Ele. Porque a igreja não vai te salvar. O pastor vai estar lá pregando e o pastor tem que velar pela sua salvação, ou seja, pregar toda a lista, cumprir o seu chamado, amar as pessoas, dar direção, ensinar. Mas quantos querem o ensinamento e viver o ensinamento? Quantos? Quantos rejeitam as pregações? Quantos têm uma igreja do lado da casa e não vão para cá, para a igreja? Ou só vão para a igreja quando está tudo bem? E aí quando está tudo ruim é por quê, Senhor? É por quê, Senhor? Por que está acontecendo isso, Senhor? Por que o Senhor está tirando tudo isso? Porque eu estou devendo, Senhor. Cristão não deve, Senhor. Cristão não tem o CPF sujo, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. E é tudo julgamento, Senhor. O Senhor era dizimista, Senhor. Você foi dizimista porque você acredita que o dízimo neutraliza o acesso do inimigo nas suas finanças. Mas você acredita mesmo ou você está dando aquilo? Você oferta porque você está semeando. Você acredita mesmo que você está semeando? Porque Deus te deu semente e você está semeando, é a oferta. Você acredita e você está gerando aquilo que eu creio, é o que eu crio. Se eu tenho uma fé baseada em formas, eu só vou criar formas. Se eu tenho uma fé baseada no sobrenatural, eu vou viver sobrenaturalmente. Eu vou, na minha semeadura, no meu dízimo, eu vou entregar no meu dízimo, eu vou crer que as cortes celestiais estão se movimentando para que o migrador, torturador, destruidor não venha sobre as minhas finanças. Boa noite a todos que estão chegando aí, tá? Eu vou crer, porque eu tenho uma fé baseada não em formas, mas uma fé baseada no sobrenatural, porque eu experimentei o sobrenatural. Isso é para todos? É para todos que buscam em espírito e em verdade. Meu Deus, aleluia, glória a Deus.
Agora, o que eu estou vendo hoje como profeta? A igreja no contexto geral, apresentando uma fé em formas, uma fé formatada, uma fé que ensina como crescer célula, uma fé que ensina como crescer igreja, uma fé baseada no IA, inteligência artificial, te vendo 200 pregações prontas para você pregar. Pastor, se você não sabe o que pregar, eu tenho aqui um DVD com 2.000 formas de pregação para que você tenha palavras para ministrar. Isso é fé com forma, querido, baseada em forma. Uma fé que vende. Jesus o que fez com os mercadores, com os homens que estavam vendendo no templo? Ele quebrou geral, ele quebrou tudo. Nós precisamos nos preparar buscando na Bíblia, mas acreditar naquilo que eu estou pregando é uma fé sobrenatural. O que você acha disso que eu estou falando? Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpas o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Os fariseus tinham uma religiosidade vazia. Nós estamos vendo muitos fariseus por aí, querido. Eles cumpriam regras externas, formas, mas seus corações estavam distantes de Deus. Eles cumpriam regras externas, formas, baseadas naquilo que eles tinham como forma, mas os seus corações estavam distantes de Deus. O perigo de uma fé baseada em formas é que ela pode parecer forte por fora, mas por dentro está fraca e sem vida, sepulcro caiado. A casa construída na areia. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Porque aquele, pois, que escuta minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus 7, 26, anota aí. O que faz uma pessoa viver o sobrenatural? Ter uma experiência, uma fé sobrenatural. A busca dela. A leitura da Bíblia. Tem pessoas que querem ler entendendo. Não é. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem ensina o homem é o Espírito Santo. Você sabia que você pode aprender em sonhos? Qualquer dia desse eu vou trazer aqui uma ministração sobre o mundo dos sonhos. Sabe que pessoas que acordam em sonhos lúcidos, acordam no sonho. Você já acordou no sonho? Não acordar aqui na vida natural, mas você acordou no sonho, você descobriu, você falou assim, caramba, eu estou sonhando lá. Você já acordou no sonho? Você pode fazer coisas sobrenaturais lá e que vão refletir na sua vida natural aqui. Eu tive 3 momentos que eu já acordei no mundo sobrenatural, no mundo dos sonhos. Uma, eu estava num lugar bem alto, num prédio, num alto, e estava na beira para me jogar.
E quando eu acordo no sonho, eu estava me mexendo, acordei no sonho. Quando eu acordei no sonho, eu estava no topo do prédio. No topo. Eu falei, cara, eu estou acordado, eu vou pular e eu vou voar. O que você acha? Eu voei ou não? Mas minha fé não é baseada em forma, querido. Acredite você ou não. A minha fé é baseada no sobrenatural. E eu pulei. E eu desci, dei um rasante, vim sentindo. Tinha um lago assim na frente do prédio. Eu fui batendo água ali e saí voando. Depois eu surfei surf, né? Eu pratiquei surf numa pá de pedreiro. Aquela pá grande. Enxada e pá. Eu surfei numa pá de pedreiro. É mole isso ou não? Mas isso são experiências de fé sobrenaturais. Fé com forma, a pessoa, qualquer probleminha que tem, ela desiste de Jesus. Ela vai para as redes sociais e fala mal de Jesus. Ela vai falar mal da igreja. Ela vai falar mal de relacionamentos. Ela vai falar mal do irmão. Essa briga de um monte de bobo, de pastor que está aí brigando na internet, mandando recadinho um para o outro, isso é coisa de frouxa, coisa de pessoas que não têm uma fé sobrenatural. Porque Jesus disse: em meu nome você terá aflição, será perseguido, será caluniado. Mas agora se mantém, sabe por quê? Porque no momento certo ele mostra quem você é. Então nós precisamos nos manter numa fé sobrenatural. A casa construída sobre a areia pode parecer sólida, até que a tempestade venha. Assim é a fé que se baseia apenas em aparências. Vou botar a Bíblia debaixo do braço e vou para a igreja. Paz do Senhor, irmão, ô varoa, ô vaso, terra, é isso, aquilo, graça e paz, amado irmão, entonação de voz, graça e paz, irmão, shalom, shalom, povo do avivamento, querido. A fé tem um nome, é sobrenatural. Porque uma fé baseada em formas, bate uma tempestade, sou desigrejado, ninguém me ama, me excluíram da igreja, por que aconteceu? É uma fé Nutella, não uma fé raiz. Aleluia ou não? Você imagina que quando os profetas chegavam na cidade, a primeira coisa que os anciões chegavam para os profetas e falavam assim, ó, vieram em paz, porque eles tinham medo que os profetas revelassem o pecado. Hoje o culto tem hora, cada vez mais estão diminuindo o horário do culto, de busca, que às vezes a pessoa fica a semana toda no mundo que eu digo, não no mundo propriamente dito, mas no mundo do trabalho, no mundo da escola das crianças, na vida. Aí quando vai ter aquele momento sobrenatural, os pastores agora estão diminuindo a palavra, não pode mais ter uma palavra de 60 minutos, 1 hora, de 2 horas, então é ridículo. Ninguém quer mais ir para uma igreja que tem uma palavra revelada 2 horas, ninguém quer mais. As pessoas querem ir para uma igreja que tem a palavra meia hora no máximo, 40 minutos no máximo, perdão. Onde você vai basear? Onde você vai construir a sua vida, a sua casa sobrenatural? Nesse tipo de lugar? Você que não lê a Bíblia, você que não busca o Senhor, você que não busca o espiritual, você não busca o sobrenatural, você não sobe monte, tem uma fé baseada em formas. E quando o vento do inferno bater, o toque do vento quente, do sopro de Satanás, bater para provar você, aí o que acontece? A pessoa não se garante, cai em depressão, síndrome do pânico, todas essas síndromes que estão acontecendo aí. É porque existe um vazio dentro dela. Mas quem pode encher a pessoa demais é a fé sobrenatural, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo.
Shalom, apóstolos. Shalom, irmãos e irmãs. Estão chegando aqui. Então eu preciso ter essa medida aqui. E tem que rever meus conceitos. A igreja precisa rever esses conceitos. Deus continua tocando as pessoas que o buscam em espírito e em verdade. Deus continua levantando pessoas para, através do ouvir e crer. Eu preciso ouvir e crer. Não adianta eu ver e não crer. Eu preciso ver, mas não creio. Tomé. Eu só acredito vendo. Não preciso ouvir a palavra de Deus crendo que ela é verdadeira. Shalom, apóstolo José. Eu crendo que ela é verdadeira. Essa é uma fé sobrenatural. Não sigam, caras, irmãos que vão me ver, não sigam homens, siga Jesus. Siga Jesus, porque ele não veio para criar religião, ele veio para trazer o reino de Deus à terra. Ele veio para trazer o reino do Pai para a terra. Ele mesmo não se despiu da sua glória e desceu, suou, chorou, sentiu dor, se sacrificou, mas ele em nenhum momento ele obriga você servir a ele por obrigação. Não existe isso. Não existe. É por isso que a palavra diz que muitos apostatarão da sua fé, porque nunca tiveram uma fé sobrenatural, mas sim uma fé em formas. Não adianta, tem igreja que bota o digital lá, ganhamos 1000 almas para Jesus. A nossa meta agora é meta ganhar 1000 almas para Jesus. Mas não adianta ganhar 1000 almas para Jesus, não. É 1000 almas para a igreja, meu irmão. Porque vai ensinar não a pessoa a ter uma experiência com Jesus, mas ter uma experiência em formas. Goste quem gostar, irmão. Goste quem gostar, é uma verdade. Eu estou por aqui dessa heresia, se eu posso dizer. Porque aquilo que vai fazer as pessoas serem transformadas é o poder, a palavra, não o jeito. Convencer o homem é o trabalho do Espírito Santo. Quando o homem quer, quando o homem abre o coração para querer viver o sobrenatural. Enquanto vocês botarem isso, acontece como esse pastor aí. Foi ungido pastor e depois vem falar um monte de besteira na internet. Uma fé baseada em forma. Aí acontece também para mostrar que Deus é Deus. Deus pega uma mulher do mundo, cantora do mundo, não entendeu? E visita ela no carro, e arrebata ela no carro, e transforma a vida dela no carro. Então, aquele que cresceu na igreja, no final, fez o quê? Cuspiu no prato que comeu. E Deus vai, você está cuspindo no prato que eu comeu, mas nesse mesmo tempo que você está falando besteira, eu vou levantar ela para falar do meu poder, para todos verem que eu sou Deus. E faço aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Deus dá o livre-arbítrio. Existe uma palavra, livre-arbítrio. Mas o homem cria uma fé baseada em formas. E você não pode querer ter uma fé baseada em formas. Enquanto o Espírito Santo não descer sobre a tua vida, querido, não deixe de jejuar e não deixe de buscar, e não deixe de toda manhã acordar e falar: Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, me arrebata hoje, Senhor, fala comigo hoje, Senhor, levanta um profeta para falar comigo, Senhor, me dá um sonho profético, Senhor, fale comigo essa noite, esse dia, essa semana, Senhor, 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 enquanto a Bíblia não diz: batei, abre-se-vos-á, buscai e achará.
Porque todo aquele que bate, a porta se abre, todo aquele que busca, acha, todo aquele que procura, acha, todo aquele que chora, Deus vai responder. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meu irmão. Meu irmão, viva uma fé sobrenatural. Leva essa live para o maior número de pessoas para acordar. Para acordar, porque está um tempo de acordar. Deus está transicionando pessoas, Deus está transicionando igrejas, Deus está transicionando vidas. Mas não adianta alguém se levantar contra Deus. Já se levantou contra mim? Não, mas aí vai dizer, pode até refutar, vai dizer, não, ele não se levantou contra Deus não. Caramba, meu irmão, eu estou aqui juiz de Deus, não sou aqui advogado de Deus não, irmão. Estou longe disso. Mas isso é uma fé baseada em formas. Porque o cara não teve experiência nenhuma com Deus, porque se tivesse tido experiência com Deus, o cara não abria a boca para falar esse monte de baboseira. E um monte de gente atrás de ouvir essas baboseiras. E os não crentes, os que não foram convertidos ainda, bateram palma. E tem um monte de crentes que aquilo que ele falou parece que fez sentido. Ó, meu irmão. Pô! Uma pessoa chega e Jesus falou, vai chegar um tempo que muitos vão dizer que sou eu, mas são lobos em pele de cordeiro. Entende isso ou não? Mas Deus é poderoso. Diga comigo, Deus é poderoso. Coloque a hashtag aí, Deus é poderoso. Porque Deus pega na mesma semana, pega uma cantora do mundo e visita o carro dela. Deus não visitou a igreja que ela foi, Deus não visitou o lugar que ela foi, não foi porque ela estava ouvindo um pastor pregando, foi porque ela estava ouvindo a palavra de Deus sendo dita. A figura ali é apenas uma figura. Que muitos batem nesse pastor porque ele senta no banquinho e fala bonitinho, aí mostrou, Deus usa quem ele quer. Apenas falando a palavra dele, ele vai tocar quem ele quer. Ele usou um empresário para falar comigo. E olha onde eu estou hoje, aqui falando para você sobre isso. Mas quando Deus me chamou, Deus me deu uma fé sobrenatural. Olha, irmão, eu erro, eu falho ainda levo o cascudo de Deus, mas glória a Deus, porque Deus é Pai e Ele não quer perder os seus filhos. Nenhum pai quer perder os seus filhos. Ou acaso você é uma mãe ou um pai que quer perder seu filho para as drogas, para a prostituição, para quê? Para bebida? Não, você não quer perder. Para o mundo, você não quer perder, não é verdade? Mas primeiro, antes de ser de vocês, ele é de Deus. Eles são de Deus. E se Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, você acha que Deus quer me perder? Você acha que Deus quer perder esse fulano, essa ciclana? Será que Deus quer perder alguém? Não, que ele escolheu, querido. Ele não vai querer perder, ele vai apontar. Alexandre, você está pecando. Alexandre, você está errado. Alexandre, você está vendo coisas que não deve ver. Alexandre, você está... Ele vai falando. Aí você dói, porque aquilo você queria ver, aquilo você... Mas aí ele chama você para, como um pai justo, que cuida e ama. E ele faz você rever seus conceitos. Isso está errado aonde, irmão? Aonde? Que nós somos seres humanos que qualquer coisinha sentimos dor, um beliscão sentimos dor. E nós queremos corrigir nossos filhos, queremos corrigir pessoas do nosso trabalho, queremos ensinar, dar palpite, falar que está errado, falar que está certo. Aí Deus não pode nem nos tocar por um erro, por uma falha. Deus não pode nos corrigir, Ele corrige a quem ama. Ele corrige a quem ama. E Jesus não veio obrigar ninguém. E Jesus não botou a morte dele na cruz pela goela de ninguém. Jesus está aparecendo para muçulmanos.
Jesus está se apresentando para muçulmanos, judeus que não acreditavam os judeus ortodoxos estão aceitando Jesus. Jesus está aparecendo, e isso é sobrenatural. Não gostem, é uma coisa. Não querem viver o sobrenatural, é uma coisa. Tudo bem, respeito. Mas, meu irmão, isso é uma fé em formas. É o que você vai viver. Porque se eu orar por cura, você não acredita na cura, amanhã você está tomando remédio. Você não busca aquilo que Deus tem para você, porque você quer um paliativo. O que tem de filme na Netflix que mostra que existe uma indústria farmacêutica que multiplica em vendas, porque eles vendem doença, eles não vendem cura. Meu Senhor, não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, mas está lá, tem um monte de filme. Mas Deus, ele não vende nada, ele te dá aquele que busca. Essa moça buscou. Depois, quando Deus me levou na casa, no escritório daquele empresário, que eu me converti sobrenaturalmente, eu comecei a buscar sobrenaturalmente. Sabe quando que eu descobri que eu ia ser um apóstolo de Deus? Sabe como Jesus apareceu para mim? Ele apareceu para mim como um leão. Eu era diácono. Aí vai ter gente que não acredita. Problema que não acredite, irmão. Problema. Viva uma fé sobrenatural. Ele apareceu. Eu estava lá, experiência minha. Eu estava lá, cheio de vontade de ter Deus, cheio de vontade, meu irmão. Eu estou com 53 anos, mas eu não tenho. Aí quem canta aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, não entra em outro lugar, você não vive em outro lugar, você vai errar, vai falhar, mas você vai voltar para casa como filho pródigo. Você vai falar, cara, não tem nada no mundo para mim, não tem nada nessa sujeira para mim, não tem. Estava eu lá, buscando o Senhor, como atalaia, com o chofar na minha mão, no fundo da igreja, que eu gosto de ficar lá no fundo, no último banco, em pé, como atalaia, com o chofar na mão. Eu aprendi do céu assim, em pé, lá atrás. E aí, eu estava chorando, estava na hora do louvor. E não era um louvor com bateria, não era um louvor com um monte de vozes bonitas, lindas. Era um garoto aprendendo a tocar um violão de 12 cordas, a irmã dele cantando. Não era um telão, não era era aqueles projetores de que você colocava papel da letra ali, ele projetava. Esqueci o nome disso, você me lembrar aí, você pode me lembrar como era. E aí eu estava lá e cantando, e eu chorando, e a presença do Senhor, e eu lá, como está lá, orando, comecei a chorar, porque eu senti tanta presença. Daqui a pouco o teto da igreja, o teto, abriu assim, ó, abriu. E eu chorando aqui, mas um nível espiritual olhando para aquele céu. Eu estava sendo arrebatado ali. E abriu.
E eu não conhecia de João, eu sabia de ouvir falar, eu estava lendo a Bíblia pela primeira vez, eu estava aprendendo sobre Jesus, eu não sabia que João estava em Pátimo e o céu se abriu, eu não sabia nada disso, querido. O céu se abriu ali, eu estava ali chorando, sentindo a presença, querendo mais de Deus. Aí daqui a pouco aparece duas patas, e você imagina a minha cabeça de recém-convertido, querendo a presença, vem duas patas ali, desce duas patas, e um manto vermelho aparece, daqui a pouco aparece uma ponta de um rabo, aquilo desce, vai descendo, vai descendo, vai descendo, eu comecei a ficar com medo. Daqui a pouco era um leão, maior do que eu tenho 1,82 m, o leão tinha uns 2 metros em pé, uma juba gigante. Ele pega a coroa, tirou, botou na minha cabeça, pegou aquele manto vermelho, tirou e botou sobre mim, pegou um cetro e me deu. Eu estou pedindo para você acreditar, é forte, é verdadeiro, porque eu vivi isso. Cara, teólogos, fariseus, se saduceus, se homens que mantêm uma fé baseada em formas, não acreditem, o problema é deles. Eu vivi. Não foi ninguém que viveu por mim. Foi eu que vivi. E eu posso contar esse testemunho, como muitos outros. O leão apareceu para mim. E me entregou algo que eu nem sabia. Era uma quinta-feira. Tem uma Bíblia minha, a primeira Bíblia. Eu ganhei 2 Bíblias no começo. Ganhei uma pequenininha da minha mãe, desse tamanho aqui, de bolso, quando eu me converti. E depois eu comprei uma maior, que deve estar aqui no meu quartinho de guerra. Foi a primeira coisa que eu li na minha vida, de Gênesis e Apocalipse. Eu não lia. Só Deus faz isso, querido. Eu não lia jornal, não lia revista, eu não lia nada, eu não gostava de ler, O primeiro livro que eu li na minha vida, de ponta a ponta, foi a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, sem entender nada. Eu falava, caraca, será que eu vou entender isso? Mas eu ouvia a palavra daquele homem que Deus colocou lá. O pastor dizia assim, leia a Bíblia mesmo se você não entender nada, porque quem está sendo alimentado é teu espírito. Eu acreditei, eu acreditei, e isso fez toda a diferença, eu acreditar, porque eu estava querendo mais de Deus. Um pastor foi pregar, eu já vou contar do leão, não esqueci não perdi o fio da meada não. Um pastor foi pregar uma vez na minha igreja, estou sentado lá, e ele falou assim, eu era empresário, e era difícil de eu ler a Bíblia, eu querendo ler a Bíblia, mas eu tinha que acordar cedo, porque ia na empresa, que eu ia, várias coisas, meu Deus, aleluia. E eu falei, caraca, mas aquilo eu brigava, porque eu queria ler a Bíblia. Aí Deus vai, porque quando você quer, e você busca o que você quer, Deus te dá estratégia para você receber o que você quer. Aí foi um camarada lá, um evangelista, pregar num culto lá, eu estava na igreja, eu não saía. Sempre, depois que Jesus apareceu, através do empresário, falou tudo da minha vida, que eu já contei aqui, falou tudo da minha vida. E eu comecei a ter experiências de buscar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de buscar ao Senhor. Eu não faltava culto. Não vou dizer que ficava doente, porque eu não ficava doente, mas eu ficava mal quando não dava para eu ir para um culto. Porque eu não queria o culto, ficaria com meio dos irmãos. Não, meu irmão, eu queria ver o céu abrir, eu queria ter o sobrenatural, mas eu sabia que lá, né, o pessoal cantava para viver o sobrenatural, cantava o Espírito Santo, cantava sobre Jesus, a palavra que era pregada falava de Jesus. Eu ia lá, não era para ver os irmãos, ver o pastor, não, os olhos azuis do pastor, os olhos verdes da pastora, não, meu irmão, eu ia lá para buscar Jesus. Essa é a diferença de quem tem uma fé baseada no sobrenatural, não em formas. E aí, um belo dia, um evangelista foi lá pregar e falou assim, olha, começou a pregar, e eu ali, sedento,
Pô, que palavra, e achava que os maneiros, como é que esses caras sabem disso? Como é que ele entende? Como é que ele fala essa palavra em hebraico? Meu Deus, onde está? Será que um dia eu vou aprender sobre isso? Será que um dia eu vou saber sobre isso? E o cara falava umas palavras em aramaico. Eu falei, meu Deus. Aí daqui a pouco ele vai e conta uma experiência. Aquele momento da experiência, que o cara conta uma experiência dele. Ele fala assim, gente, por muito tempo, olha só Deus me respondendo. Por muito tempo eu queria ler a Bíblia, eu não conseguia ler a Bíblia, porque nós casamos, aí tivemos um filho, depois tivemos 2 filhos. E aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que sair para ser eleito. Aí Deus me deu aí um dia Deus me visitou. Aí quando ele falou, Deus me visitou, eu falei, cara, sabe aquele negócio de você sentir a fé que você tá, é uma fé sedenta, sabe? Aí eu senti, aí Deus visitou ele, o que será que Deus falou para ele? Aí Deus falou assim, você está acordando o mesmo horário que você acordava sempre. Você quer me buscar? Acorda 1 hora antes. Leia a minha Bíblia. Tenha comigo 1 hora por dia. Naquele momento foi uma resposta. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus para mim. Porque o pastor não sabia. Ninguém ali sabia. Mas eu estava num lugar e eu ouvi. E Deus falou assim, como se Deus tivesse falado para mim, Alexandre, eu sei que você quer ler, eu sei que você está sedento, eu sei que você quer buscar. Acorda 1 hora antes e fica 1 hora comigo. Você vai ler ela toda, a minha palavra toda, ela vai ser impressa dentro de você. Ah, querido, eu tinha que sair 6 horas da manhã, acordava 5 horas e lia a Bíblia de 5 a 6 horas. Não dava sono, não dava fome, não dava temor, eu acordava porque Deus me deu uma estratégia. Quando a estratégia de Deus, você não cansa, você não tem medo, você não pula, você não... É Deus, é Deus, é Deus. Será que serviu para alguém? Está servindo isso para alguém? A nossa fé não pode ser baseada em formas. Formas, diz a palavra, que o vento, o ferrugem, corrói, é destruída. Destrói. Formas são destruídas. Você não pode estar na igreja porque você tem um monte de amigo lá. Você tem que estar no lugar que Deus quer. Sabe, a comunhão é muito bom, a comunhão é maravilhosa. É isso aí, Lohane. Quando a estratégia vem de Deus, não cansamos. É isso. É isso. É isso. Sabe, hoje o pessoal fica se degradando, cara. O cara tem a visão do Shalom, amém. O cara tem a visão do graça e paz, amém. O cara tem a visão da graça de Deus, amém. O cara tem a visão de botar roupa da cabeça aos pés, de andar com roupa, de andar com véu. Caraca, se a pessoa está vivendo uma fé sobrenatural ali, deixa aquilo ali. Ninguém sabe mais do que aquilo, porque Deus se revela onde você menos imagina. Talvez uma pessoa tenha uma liturgia de andar vestido no calor, de camisa de gola, manga abotoada até aqui, de roupão, mas ela tem uma fé sobrenatural, e aquilo para ela dá segurança para ela não se expõe, ela não se perde, e nós precisamos buscar a nossa fé sobrenatural, não uma fé em formas. E aí o leão apareceu para mim. Eu vou querer que alguém acredite? Não. É obrigado você acreditar? Não, eu que vivi, pô. Busca a sua experiência. Busque a sua experiência. Porque se você busca a sua experiência, meu irmão, nenhum hipócrita que vai para a internet fazer um videozinho de 1 minuto vai dizer quem você é em Deus, porque você vai saber quem você é em Deus. Você vai saber que Deus queima dentro de você. Vai saber que o fogo do avivamento está dentro de você, que seus olhos são como chama de fogo, a sua boca sai labareda de fogo. Você quer Jesus, você quer Jesus, você quer Jesus, não pelo que ele fez, mas não porque o que ele pode te dar. Você pode estar com um ovo na geladeira. Meu irmão, quantas vezes não tinha um pão na minha casa? Quantas vezes na minha conversão em 2013 foi o brabo?
Foi a esquina da esquina da esquina da esquina da escassez. Energia faltando para pagar, 7 contas para pagar da casa, um monte de coisa. Mas eu estava com uma fé muito poderosa, muito certeira, não em formas, mas na certeza do poder dele na minha vida. Ele me ajudou a passar pelo vale da sombra e da morte. Eu vi a mão dele palpável na minha vida. Eu vou querer que alguém acredite nisso? Não, eu vivi. Eu posso contar o testemunho. Acreditar já é o dos ouvidos dos outros. Mas quando eu tenho essa fé sobrenatural, ela não tem forma. Eu vivi. E eu posso edificar irmãos que queiram ouvir, talvez até chorar, talvez tem pessoas chorando, talvez tem pessoas se esperneando, e Deus está falando profundamente com pessoas aqui, ou vai falar amanhã, ou vai falar durante a semana. Mas eu não obrigo ninguém a acreditar, foi eu que vivi. Certo? Foi eu que vivi. Mas se eu vivi, homem mortal, não é um homem da Bíblia, escrito, não tem meu nome na Bíblia, Alexandre Alves não está lá, não. Eu estou escrevendo Atos 29. Daqui a alguns anos vão escrever alguma coisa, se assim Deus permitir, vão falar: eis que existia um apóstolo da prática que pregou isso, pregou aquilo. Talvez eu não esteja mais aqui. Como muitos livros de pessoas que não eram relevantes na sua época, ou não apareciam na sua época, não eram famosos, não tinham muitos seguidores, mas foram escritas histórias deles porque foi mostrado por Deus que eles deveriam ter a sua história contada. Esses homens e mulheres da Bíblia não são homens e mulheres que fugiram à guerra, que recuaram, mas continuaram vivendo uma fé sobrenatural, não uma fé em formas. O povo do deserto, o povo do Egito só saiu porque existia uma fé de Moisés sobrenatural. Moisés só aceitou servir Deus porque a sarça pegou fogo, sobrenatural, e não se consumia, sobrenatural. Moisés só aceitou servir Deus porque a sarça falou com ele, sobrenatural. Moisés era gago ou não era gago, falava mal ou não falava mal, eu não acredito. Pode um monte de historiador falar um monte de coisa aí, mas Moisés foi criado com o faraó, num reinado, era príncipe lá do faraó, pela filha do faraó, e Moisés sabia. Então Moisés ali era um homem de bronco de palavras, mas aquilo que falo, meu querido, é uma coisa, aquilo que é real, que está na Bíblia, é verdade para mim, e aquilo eu acredito, porque eu já vi fogo pegar no lugar, brilhar, eu já vi anjo a olho nu aparecer no céu, ficar voando, e através de um comando o anjo ia terminar uma guerra de milícia em favela, em território. Eu já vi, e as pessoas que estavam comigo viram também. Aleluia, amém, Lohane, nos segue aí, anota tudo isso e passa para a maior multidão que você puder, Lohane. Porque testemunho, se essa palavra está servindo para você, vai servir para muitas pessoas. E é esse o intuito dessas lives. É uma palavra que serve para você, vai servir para muitas pessoas. Amém? Então, aí eu vi esse leão. Olha que loucura. O leão me dá a capa, me dá a coroa e me dá o cetro. Eu vou pedir para um pastor desse que falou essa besteira acreditar? Ou eu vou chegar e vou contar isso para a irmã que era uma cantora do mundo, que está sedenta? O mundo está sedento por Deus, cara. A gente tem que ir lá no mundo e entregar a Deus, cara. Falar não para convertido, nós temos que falar para aqueles que não são convertidos, que não conhecem. É isso que é o Evangelho. Amém? Aí, agora se eu contar essa história para essa irmã que acabou de ter uma experiência com Deus e veio para a internet botar a cara e dizer: eu tive uma experiência, eu fui arrebatada dentro do meu carro por Jesus, Jesus foi e entrou no meu carro. Se eu contar isso para ela, o que ela vai fazer? Ela vai começar a chorar, sabe por quê? Porque ela está sobrenaturalmente evoluída, os poros dela estão emanando fogo, a articulação dela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Aí depois que eu tive essa experiência com o leão, eu fui num seminário de cura interior.
Meu pastor fazia seminário de cura no interior. Eu era um palestrante. Minto, eu não era um palestrante, eu era um ajudador, intercessor. E quando eu estou lá, de repente Deus toma o pastor, que não era costume de fazer isso no seminário, Deus toma o pastor, manda o pastor me pegar pela mão, ficou o pastor de um lado e eu de outro. Olha só, hein? O pastor de um lado e um diácono de outro. Menino, estou ali. O pastor, ó, divide a igreja aí, Deus mandou botar o diácono Alexandre aqui. Deus manda, eu faço. E me botou ali, e ficou do lado. Faz uma fila da minha frente, faz uma fila, nós vamos orar e abençoar as pessoas. Mano, daqui a pouco sai uma missionária da fila do pastor e começou a contar. Essa missionária é uma amiga até hoje. Eu tive a oportunidade de ativar o ministério dela pastoral. Uma amiga querida, profética. Fez live comigo ano passado aqui. E ela sai falando com todo mundo. E eu não estou vendo nada. Daqui a pouco ela sai lá de trás, vem para o pastor e fala para o pastor. O pastor me olha, já me olha com a cara fechada. Não porque ele me olha, mas ele não viu o que ela estava vendo. Ela não se segurou e ela veio, saiu da fila do pastor, veio para minha fila. Um monte de gente saiu segurando ela, veio para minha fila. Quando ela chega perto de mim, ela fala assim para mim: o diácono Alexandre, eu estou vendo o leão que está com você. Alguém pode dizer uau, aleluia, glória a Deus. Alguém pode se expressar de alguma forma. Alguém pode jogar foguinho, coração. Sei lá o que vocês vão fazer, meu querido. Sei lá o que vocês vão fazer. Uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural resiste à tempestade, resiste à escassez, resiste a problema político, resiste a problema religioso, resiste à falta de argumento, resiste a tudo. Uma fé sobrenatural tem a presença do Senhor, e mesmo que as suas pernas estejam cansadas de caminhar, Deus vai te carregar. Você vai ver uma pegada, somente uma pegada, e você vai dizer: Deus, por que porque não me deixou? Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: não, meu querido, é porque eu estava carregando você. As pegadas que você viu eram minhas, você cansou e eu te carreguei. Ela veio para mim e disse assim: olha Alexandre, o leão está à sua volta. E eu vi sobrenaturalmente, e ele passa como um gatinho em sua volta, e você passa a mão na juba dele, e ele disse para mim dizer para você que ele nunca sairá de perto de você. Ele nunca sairá de perto de você. Deus não falou: se você pecar, se você errar. Deus não falou isso. Deus falou assim: eu nunca sairei de perto de você. Daquele dia em diante, eu tive mais certeza ainda que Ele era, é e sempre será. Ele está comigo aqui, nesse momento, porque Ele disse que nunca sairia de perto de mim. Ele está comigo quando eu erro, quando eu falho, quando eu me iro. Mas Ele está disposto a passar a mão em mim, me bater, me dar um cascudo e falar: ô rapaz, se esqueceu que eu prometi para você que eu estaria com você? Esse momento não foi o primeiro que nós passamos, Alexandre. Olha lá para trás e vê como eu te tirei de várias situações e como eu te trouxe até aqui. Você acha que agora eu te trouxe até aqui para você não ir para frente? É isso que é uma fé sobrenatural. Não importa se eu estou devendo, não importa se meu CPF está sujo, não importa se eu não tenho comida para comer em casa,
Não importa se meus filhos estão passando problema, não me importa se eu estou passando problema na minha casa, no meu matrimônio, se eu estou passando problema aqui, não importa quantos problemas estão, Ele está comigo nesses problemas todos. E não é culpa dele, muitas vezes é culpa minha. Muitas vezes foi eu que permiti, porque faz parte do aprendizado da nossa vida, fora a religião, aprender com a vida, aprender com os erros, aprender com os acertos. Isso não está ligado a Deus, está ligado a um caráter de um ser humano, princípios de um ser humano. Se o cara rouba, o cara corre o risco de ser preso. Se o cara mata, ele corre o risco de ser morto. Se o cara rouba, como eu já falei, rouba, vai ser preso ou vai ser roubado. Se eu me alimento de sujeira, eu vou comer sujeira. Se eu vejo coisas ruins, eu vou viver coisas ruins à minha volta. Isso faz parte de um caráter de um ser humano que não pode ser comparado a Deus. Deus não é uma experiência formal, informa. Deus é uma experiência sobrenatural. E depois dessa missionária, houve um outro momento, aí eu já estava como palestrante. Numa igreja bem grande, num seminário de batalha espiritual. E eu abria o seminário com uma oração de guerra. E tinha muitas pessoas naquele seminário, muitas mesmo. E todo mundo de talite. Hoje as pessoas botam talite, não sabem nem porque está botando talite, toca chofar, não sabem nem porque está tocando chofar. Aí sente uma dorzinha, para de tocar o chofar. Tem um probleminha, para de chofar. É uma cambada de Nutella, meu irmão. Não sabe nem o que é botar, por que bota o quipá. Não sabe nem por que acende o luzeiro, não sabe por que não busca o sobrenatural em todas as ações que Deus deixou na Bíblia. E aí acontece qualquer coisa, julga, aponta, se desvia, bebe. Entendeu? Se o marido traiu, meu irmão, não tem nada a ver com Deus. Deus já deu sinal em muito momento, você não resolveu. Se a mulher traiu, não tem nada a ver com Deus. Deus já tinha dado sinal e Deus vai ter com ele, Deus vai ter com ela, Deus vai ter... Sabe? Não tem nada ligado a Deus, tem ligado ao caráter do ser humano. E Deus tem algo melhor, sempre. Sempre. E Deus purifica e limpa os caráteres das pessoas, quando se deixam ser limpas. E aí eu estava nesse seminário, fazendo a oração. Daqui a pouco 2 profetas que estavam na frente, eram 3, na verdade 2 eram que eu não conhecia, um era um pastor que eu conhecia, estava assim na frente, sentado na frente. Correram para o pastor e falaram assim, apontando, e eu já, era ali a segunda, terceira vez que eu fazia aquela oração dentro de um seminário, era uma oportunidade, toda oportunidade, até para limpar a igreja eu peguei, foi um ensinamento do Espírito Santo, quando eu peguei a chave da igreja, meu irmão, eu vou te contar aqui se der tempo. Temos alguns minutos a mais, mas se der tempo eu conto. Se você quiser que eu conte, fala aí. Conta aí, apóstolo, conta aí que eu conto. Porque eu estou dentro de uma fé sobrenatural e não uma fé baseada em formas. Não tem uma fé baseada em formas. Tem uma fé baseada sobrenaturalmente. E eu estou ali, aí fiz a oração, aí os caras relaxaram, ficaram desesperados, apontando, e o pastor deu aquela olhada e tal. Eu fiz a oração, desci. Porque os caras ficaram tranquilos, os caras vieram. Os profetas vieram, me enquadraram lá embaixo, desci a escadaria assim do altar, e aí vieram me perguntar, falaram, o profeta, me chamaram de profeta, falaram, profeta, vou contar uma coisa que nós vimos ali, e ficamos nervosos por você. Quando você começou a fazer a oração, apareceu uma garra de um tigre atrás, saiu da parede da igreja e apareceu, muito grande, e nós corremos e começamos a interceder. Você viu o movimento? Eu falei, não, eu vi. Ele falou, então aquela garra apareceu muito grande, a gente ficou desesperado,
Porque quando você, para quem não sabe, quem recebe um ataque espiritual se materializa no natural, tá? Então, não quer dizer que eles estavam com medo porque aquela pata ia vir e ia me amassar ali no altar. Não, não ia acontecer isso ali. Aquilo ali poderia causar algum dano espiritual em mim na frente, para frente, doença, problemas físicos, acidente de carro, poderia acontecer. Mas olha só, vocês estão pegando aí a chave? Então, a visão ali daquele tigre ali com aquela garra sobre a minha cabeça ia abaixar. Quando o tigre ia abaixar, que estava chegando perto de mim, apareceu uma pata maior, 3 vezes maior do que aquele tigre, bateu no tigre, saiu da parede e ficou parado atrás de mim. Quem era? Dou uma oportunidade aí para vocês. Quem era que apareceu? Quem era? Quem era que apareceu e ficou parado atrás de mim? Me guardando? Hein? Quem? O leão. Apareceu. Deu uma patada naquela pata do tigre, porque o tigre não apareceu, só botou a pata. É assim que Satanás faz, ele só bota a mão. Ele não aparece. Mas quando Deus aparece, ele aparece. E o leão bateu no tigre, jogou o tigre e apareceu atrás. Isso aí eu vivi e foi contado. Então, tipo assim, quando nós vivemos isso, o erro vai acontecer na nossa vida. O erro vai acontecer, mas o leão, o anjo, o sobrenatural também vai vir sobre a sua vida. Não desista da tua caminhada. Não desista de ser um servo do Senhor. Se você não teve uma experiência, uma fé baseada no sobrenatural, entenda que Ele vai vir na hora certa. Mas você tem que buscar. Você tem que acreditar. Você tem que rugir. Você tem que chorar. Você tem que se espernear. Você tem que bater, buscar e procurar. Bater, buscar e procurar. Bater, buscar e procurar. Bater, buscar e procurar. Porque a porta vai se abrir. O que você procura, você acha. E o que você busca, você encontra. É assim. Porque essa moça sentiu a experiência de Jesus entrar no carro dela. E esse rapaz teve uma fé baseada em forma, baseada na fama, baseada em religiosidade, baseada em música. Nós não trazemos música para Deus, nós adoramos a Deus. Davi não estava preocupado em trazer uma música, ele tocava a harpa. A frequência da harpa atraía a presença de Deus e expelia os demônios. Davi não estava preocupado em ninguém querendo ver ele, ele estava lutando contra o urso e o leão onde ninguém via. Davi, quando trouxe a arca de novo, ele dançou. Ele já era rei, mas ele era sedento. A fé dele foi baseada numa fé sobrenatural, então ele era sedento, então ele foi ridicularizado, talvez por muitas pessoas, mas a fé dele era sobrenatural, né? Ele não vai para a guerra, sobe Batseba, olha aquela mulher tomando banho, chama ela, deita com ela, bota o marido dela para morrer, que era um soldado dele. Deus julga ele, Deus tira o filho que estava no ventre dela, mas a descendência Deus nunca tirou. Deus julga, Deus corrige, mas Deus não mata. O Deus, a causa não é Deus que causa, somos nós que causamos. O erro não é Deus que erra, somos nós que erramos. E Deus nunca obrigou a gente a fazer nada, mas é uma evolução de todos, é uma evolução para você chegar ao seu objetivo. Você precisa aprender, precisa ter caráter, precisa andar com pessoas que queiram mais do que você, que queiram viver
mais do que você. Se uma pessoa se droga, ela anda com quem? Ela anda com cristão? Não. Ela vai criticar cristão? Vai. Mas ela vai andar com drogado, porque ela quer se drogar. Se ela bebe, ela vai andar com quem? Com quem bebe. Se ela gosta de doença, se ela fala de doença, ela vai falar de doença com quem? Com doente. É assim, irmãos. E isso não está ligado a Deus, está ligado à nossa trajetória na vida. Mas Deus vai conduzindo aquele que aceitou Ele como Salvador. Vai corrigindo, vai dando direção. A Bíblia diz que não há nada que Deus não fale aos seus santos, revele aos seus santos profetas, não é verdade? Então não há nada da tua vida que Deus não vai revelar a você. Ele vai revelar a você. Mas você busca e tenha ouvidos para ouvir. Eu disse que eu ia contar alguma coisa aqui. O que era mesmo fugiu aqui, porque eu estou construindo alguma coisa aqui na apostila que eu fiz para vocês. O que eu ia contar? Lembra aí? Quem lembra? Quem pediu para contar? Alguém lembra do que eu disse que eu ia contar? Vamos ver se alguém lembra. Se vocês não lembrarem, eu estou aqui, não tem como contar, mas tem um tempo aqui ainda. Então não vamos nos basear pelos pequenos cortes que nós vimos. Vamos se basear pelo sobrenatural, porque vocês viram, quem viu aí a Bíblia se materializando? O rapaz estava com seu pai no meio do mar, no meio do oceano, de caiaque, e o pai estava filmando o rapaz, chamando o rapaz para vir, vem. Daqui a pouco uma baleia jubarte abriu o bocão e comeu o garoto. A baleia jubarte se alimenta de plâncton, ela não se alimenta de outras baleias, ela se alimenta de plâncton. Plâncton é um alimento, então ela tem aquele bocão, ela pega a água para cá, filtra a água e o plâncton fica. Então quando ela comeu, logo depois, ela comeu o garoto, desceu, apareceu o rabão dela descendo fundo, e ela expeliu o garoto junto com o seu bode. Todo mundo viu Jonas ali, não é verdade? Todo mundo viu isso. Então o sobrenatural era para ser vivido. Eu sei, apóstolo, mas eu falei sobre o leão, mas eu ia contar algo que aí eu acabei contando sobre isso, enfim. Perdi o fio da meada nessa história aqui. Se Deus quiser que eu conte, Ele vai trazer aqui para mim. Mas se alguém lembrar mais a coisa aqui, eu posso falar. Mas eu ia falar algo também sobre o leão, mas então, são várias histórias sobrenaturais. O que eu quero dizer para você, não baseie, eu já vou finalizar, não baseie a sua fé em formas, baseie a sua fé no sobrenatural. Busque ser batizado com o Espírito Santo, busque falar em línguas, busque os dons, os melhores dons. A Bíblia diz que é para a gente buscar os melhores dons, sabe? E não está errado buscar os melhores dons, sabe? Porque você vai ter experiências que vão fazer como eu estou aqui. Você vai enfrentar situações. Hoje eu estava falando com meus filhos aqui numa reunião que nós fizemos, eu estava falando o quanto foi difícil esses últimos 4 anos para mim. Mas Deus falou para mim que eu ia enfrentar uma guerra, que eu ia ser um guerreiro no lugar. E Deus falou, você quer, Alexandre? Você aceita? Eu aceitei. Tive problemas de saúde, tive várias situações que aconteceram comigo. Mas para toda guerra, Deus te dá um tempo de quê? De regozijo. E eu acredito no tempo de regozijo. Todos os despojos de uma guerra vão vir para você. E vão vir da forma que Deus quer, sabe? Então não importa o quanto você está cansando, não importa o quanto está difícil, não importa quantos problemas você tem. Todos no mundo da humanidade têm problema. Mas você está andando, graças a Deus, glorifica a Deus, seja grato. Você está vendo, seja grato. Tem gente que não vê, só ouve. Mas você está vendo e está ouvindo, seja grato. Tem gente que não gosta da cor dos olhos, coloca lente. Tem nenhum problema com isso, mas isso aí é frescura.
Me desculpe, sabe? É estética, não tem nada a ver com a pessoa, mas não está satisfeita. Tem tantas pessoas que queriam a cor dos seus olhos, sabe? Tem pessoas que têm os dentes mal feitos, cara, tem muita gente que nem tem dente, tem muita gente que nem anda, que queria ter suas pernas, que queria ter seus pés. Isso é fé sobrenatural. Busca Deus no sobrenatural. Queira realmente de dentro para fora queimar por Ele. Amém, amor, amém, José. Amém, apóstolo. Amém, amém. Me liga. Entende isso? Deus, Ele quer coisas grandiosas. Eu vou deixar aqui a palavra que está em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Caramba, isso é forte, né? Ah, você já ouviu, mas nessa conduta de fé baseada em formas, nunca, né? Primeira vez eu creio, porque Deus trouxe essa palavra, eu estava na cama com a minha esposa, e a gente estava conversando, e ela falou sobre uma fé baseada em formas. Eu falei, eu vou criar uma apostila sobre isso, eu vou falar sobre isso hoje. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nós precisamos provar coisas que não se veem. Abraão, pai da fé. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, Abrão. Mesmo sendo idoso e sem filhos, ele escolheu confiar na promessa. Mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário, ele não tinha uma fé baseada em formas, ele tinha uma fé sobrenatural. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4, 20. A fé de Abraão não estava baseada no que ele via, mas no caráter de Deus. A mulher diagnosticada com uma doença, isso aqui é um testemunho. A mulher diagnosticada com uma doença terminal escolheu confiar em Deus. Mesmo quando os médicos deram prognóstico ruim, sua fé não estava em tratamentos ou estatísticas, mas na promessa de Deus, que Deus cuida dos seus filhos. O tempo passou e milagrosamente ela foi curada. Sua fé foi um testemunho para muitos. E aí? Mas tem pessoas que morrem, né? Chegou o tempo, as pessoas vão. Mas o que importa é que Deus, ele escolhe pessoas. Mas por que Deus escolhe uma? As pessoas falam isso, por que Deus escolhe... Cara, existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para nascer, existe tempo para crescer, existe tempo para morrer. E existe tempo para dar testemunho de Deus. Isso aí Deus não escolhe aleatoriamente. São momentos específicos, para lugares específicos, para pessoas específicas que Deus mostra o seu caráter. É isso. Quero dar deixa eu ver se são 2 ou 3. Eu separei três passos práticos. Quem quiser essa apostila aqui, eu posso te dar, tá? Ofertar para você. Ela é feita para ofertar uma base daquilo que eu estou falando, mas eu te entrego com muito amor e carinho. Depois você me procura no WhatsApp, tem meu WhatsApp aqui na bio do meu Instagram, você me procura lá. Então, três passos práticos. Primeiro passo, mergulhar na palavra de Deus. Assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé cresce quando alimentamos nosso espírito com a palavra. Lembra do que eu falei? O pastor falava para mim, alimenta, leia. Você vai alimentar o seu espírito. Então a fé cresce quando alimentamos o nosso espírito. Segundo, orar e buscar intimidade com Deus. Talvez você já ouviu isso, né? Mas orar e buscar intimidade com Deus. Uma fé profunda não se desenvolve apenas ouvindo pregações, mas cultivando um relacionamento pessoal com Deus. Top!
uma fé do água do rio Tietê, no centro de São Paulo. E você pode procurar isso, tá? Mas se você for na nascente do rio Tietê, a nascente está pura. O que eu quero dizer por isso? Deus é puro, Deus é santo. Na nascente nós temos uma água limpa, límpida. Mas quando ela vai passando pelo tempo e a palavra vai sendo introduzida por homens, no ouvido de homens, relatos de homens, ela começa a não criar aquilo que ela foi na nascente criadora, mas ela começa a criar liturgias humanas, fés baseadas em forma. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, a sua fé é sobrenatural. Terceiro passo prático que eu te entrego aqui, tá? Tudo que você não quiser, você pode jogar fora no lixo, tudo bem, mas estou falando que são práticas, ok? Agir pela fé e não pelo medo. Nunca haja pelo medo. Se você for num lugar e a pessoa estiver incentivando o medo, impondo o medo da palavra de Deus, cara, não faz. Se o cara está falando assim, você semeia, não dizime por medo, dizime por fé. Não oferte por medo, oferte por fé. Pegou a visão? Não dizime por medo, mas sim, como Gálatas fala, fazei prova dele, dizime. Oferte dentro da Bíblia, não por medo. Se um pregador, um líder, um apóstolo pregar medo para te subjugar, mete o pé. Não tem Deus aí não. Vou dizer, agir pela fé e não por medo. Tá ok? Haja pela fé sobrenatural, mas você busca uma fé sobrenatural. Muitos deixam de avançar porque esperam ver sinais antes de crer. Deus não chama para obedecer primeiro e ver os resultados depois. Não. Deus chama para você viver nele primeiro, andar com ele primeiro, para ver os resultados depois. É assim. Amém? Então, Deus nos chama para obedecer primeiro e ver os resultados depois. É assim. Obedeça é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você já se frustrou por esperar que Deus provasse algo para você? Lembre-se, a fé verdadeira não se baseia em evidências visíveis, mas na certeza do que Ele prometeu. Sobrenatural. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Romanos 8, 24. Durante uma semana, reflita: sua fé é baseada naquilo que você vê ou naquilo que Deus disse? Ore pedindo sua confiança renovada. Vou repetir, faça isso durante uma semana. Durante uma semana, reflita: sua fé é baseada naquilo que você vê ou naquilo que Deus disse? Ore pedindo sua confiança renovada. A fé baseada em formas e aparências é frágil e é inconsistente. Mas a fé fundamentada na palavra de Deus é inabalável, é uma fé emuná, confiança inabalável no Senhor. Fé emuná, confiança inabalável no Senhor. Independentemente das circunstâncias, escolha viver por fé e não por vista. Deus quer levar você a um outro nível, um nível mais profundo, onde sua fé não depende dos seus olhos, que seus olhos enxerguem, ou que você seja palpável, mas na convicção do seu amor e poder. É isso aí, gente.
Da mesma forma que o inferno usa bocas para criticar, Deus usa bocas para testemunhar. Muitas vezes o inferno usa pessoas para denegrir quem Deus é, e ao mesmo tempo Deus usa pessoas para mostrar quem Ele é. A sua fé é uma fé em formas ou uma fé sobrenatural? Que você possa, a partir de hoje, perguntar isso a Deus, ao Espírito Santo. Buscar experiências com o Senhor. Eu tenho muitas experiências para trazer aqui para você. E no final dessa live, vai ficar gravado, eu quero convidar você a no dia 29, 30 e 31 de agosto, a ser ativado sobrenaturalmente. Como, apóstolo? Nós vamos fazer uma conferência, a 11ª conferência de ativação profética e apostólica aqui no Rio de Janeiro. Essa conferência ela se chama Voz Apostólica. Tem a sigla CVA, Conferência Voz Apostólica. Essa conferência vai acontecer em 3 dias. Sexta-noite, sábado o dia todo e domingo de 9 às 13 horas. Essa conferência vai acontecer dia 29, 30 e 31 de agosto. Qual o tema dessa conferência? Deus está levantando os pequenos Davis. Tá? Deus está levantando os pequenos reis. Pessoas que não se contentam mais uma fé baseada em formas, mas uma fé sobrenatural. Assim Davi fez. Davi estava lá lutando contra o urso, contra o leão, foi ungido, ficou tranquilo, depois foi levado a uma prova que ia levar ele, passar ele de nível, que era derrotar o gigante diante de todo o exército, de todos os inimigos. Ali Deus mostrou quem era Davi, e Deus depois levou Davi para o palácio. Certo? Então uma fé baseada no sobrenatural. E qual o tema dessa conferência? Deus está levantando os pequenos Davis. O tema da conferência: Tabernáculo de Davi. Então nós vamos ver um tabernáculo sendo levantado aqui no Rio de Janeiro, dia 29, 30 e 31 de agosto. Você fique ligado aqui comigo. Se você não me segue, me siga, porque você vai poder fazer essa inscrição. Se você quiser mais dados sobre essa inscrição, você me procura aqui pelo meu WhatsApp, que está na minha bio aqui no Instagram, e eu te respondo. Quem vai te responder sou eu. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Deixa eu abençoar você. Foi muito bom ter você. Assista essa live mais uma vez, anote todos os códigos aí. Você que quer essa apostila, me procure. Tem pessoas que me pediram a apostila semana passada, me perdoe, eu acabei esquecendo no meu WhatsApp quem foi que me pediu. Algumas pessoas me pediram, me pedem de novo que eu mando a Bíblia, a apostila da semana passada. Se você não tem todas as apostilas, todas as lives que eu fiz, eu mando todas as apostilas para você, mas essa apostila eu vou te passar amanhã, tá? Mas você me pede hoje, eu vou te passar amanhã, tá bom? Deus te abençoe rica e abundantemente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi tzilehen min haaretz. Bendito é o Senhor nosso Deus eterno, nosso Deus todo-poderoso, Criador do universo, que faz sair o pão da terra. Que você seja abençoado e que você tenha uma fé sobrenatural. Rejeite a fé baseada em formas e busque a presença do Espírito Santo. Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero, Pai, clamar, ó Deus, que o Senhor venha sobre esse irmão, sobre essa irmã, que talvez é a primeira vez que está aqui nas nossas lives. Pai, eu sei que o Senhor tem me usado como instrumento para ensinar, para direcionar, para trazer uma revelação poderosa a todos os homens e mulheres. Ressuscitar, ó Deus, a fé daqueles que deixaram matar sua fé. Ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus de santidade, um Deus sobrenatural. Eu quero nesse momento que o Senhor, essa noite, eu quero lhe fazer um pedido, Pai. Essa noite, visite a casa dessa mulher, visite a casa desse homem. Dê um sonho profético, fale com ele, fale com ela essa noite.
E durante essa semana, Deus, manifeste o teu poder sobre eles, para eles verem que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor não precisa provar nada para ninguém, mas o Senhor faz porque o Senhor faz com amor, porque o Senhor quer o maior número de pessoas no céu, não no inferno. Pai, que nós não precisamos rejeitar o Senhor, porque nossa fé sempre foi e sempre será uma fé baseada no sobrenatural, não em formas, porque a fé em formas mata. Agora, a fé sobrenatural faz com que o homem nunca se afaste de você, do Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor é o sobrenatural. Eu quero cantar. Eu não canto, mas eu quero cantar. E você cante comigo. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, será pela glória, a glória de Deus. Santo, 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 Santo. Amém? Que você seja tocado por esse louvor, ouça esse louvor, busque na internet esse louvor. Tenha uma fé sobrenatural, experimente isso, viva isso. Que Deus te abençoe e te guarde. Brilho eterno rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Brilho eterno rosto sobre ti e coloque em ti a sua paz. Shalom, shalom, até terça-feira, às 21 horas, e com certeza estarei aqui para trazer uma live poderosa para você e com um convidado, hein? Deus abençoe. Paz.